Olá, eu me chamo Luciana Neri e sou coordenadora dos cursos da Faculdade Sudoeste FASU. A FASU é a faculdade da Unigrade. Nós temos dois cursos em funcionamento: Gestão de Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. São cursos superiores tecnológicos, ou seja, cursos com grande foco na vida profissional dos nossos alunos. O curso de Recursos Humanos, ele funciona em 2 anos. Em 2 anos, o seu diploma de nível superior. E o curso de Gestão Hospitalar em 3 anos. São cursos de nível superior. Isso significa que o aluno que fizer esse curso, ele vai poder fazer qualquer coisa que uma pessoa de nível superior faz. As pessoas sempre perguntam, né? Por que é tão curtinho? Porque os superiores tecnológicos, eles têm esse viés de foco no trabalhador, foco na atualização profissional do indivíduo. A Faculdade Sudoeste fica aqui perto da curvinha aqui, que vai sair no antigo Hiper, que hoje é Big, aqui na Avenida Vivaldo Mendes. É uma faculdade presencial que funciona segunda, terça e quarta com esses cursos. Bom, o curso de Recursos Humanos, a nossa primeira turma já está se formando agora e nós estamos em processo seletivo, com uma grande promoção para as empresas parceiras. A primeira de R$ 48 e o primeiro ano todo com 70% de desconto. Você paga apenas R$ 144 para estudar numa mega estrutura e com ainda os professores, os mesmos professores da Unigrade, que é a pós-graduação da Faculdade Sudoeste. Bom, por ser um curso assim de viés profissional que atende alunos trabalhadores, nós temos grande foco e grande vínculo com o mercado de trabalho, com as empresas e profissionais das duas áreas, né, tanto de gestão hospitalar quanto de recursos humanos, daqui de Vitória da Conquista. E nós temos um projeto muito bacana, que é esse daqui que vocês estão participando, chamado RH na Prática. Esse projeto acontece presencialmente aqui na faculdade, nós trazemos os profissionais para aqui, mas agora, por causa desse momento de pandemia, nós estamos fazendo de forma online e tá muito bacana, porque a gente já entrevistou aqui cerca de 12 profissionais, gestores de recursos humanos das maiores empresas de Vitória da Conquista, gestor de recursos humanos da TIU, gestor de recursos humanos da Casa Marques, da Merca Contabilidade, foram tantos, meu Deus, Novo Horizonte vem semana que vem, Gel vai estar aqui comigo, a semana passada foi Murilo da Prática. Então, a gente bate um papo, a gente conversa com essas pessoas, e também Jaqueline, da Jaqueline Ferreira Consultoria, já esteve aqui. Então, a ideia é trazer essa prática profissional para a nossa instituição, para os nossos alunos, para os nossos seguidores, para o nosso público. E hoje, a gente vai conversar com uma pessoa. Já chegou tanto de gente, Thierry. Thierry é meu auxiliar, que coisa chique. Tem um auxiliar aqui, tem um parceiro chamado Thierry. Ele já chegou aqui e eu vou colocá-lo aqui na telinha. Eu vou convidá-lo aqui. É com muita honra, né? Com muito prazer, com muita satisfação e com muita alegria que eu vou aqui. Ele já chegou. Boa tarde. Vou conversar hoje com Tairone Félix Ribeiro. Vou fazer a apresentação formal, depois eu quero fazer uma Sim, apresentação pessoal, tá bom? Pode ser assim? certo. Pode Então, ser. Tairone é consultor em gestão empresarial com foco em micro, pequenas e médias empresas, administrador de empresas com mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas privadas e públicas, possui mestrado em desenvolvimento regional e doutorado em planejamento territorial pela Universidade de Barcelona. Atuou em dezenas de projetos de assessoria e consultoria interna e externa, também atua como professor na área de administração em cursos de pós-graduação, tem formação em consultor para micro e pequenas empresas pela Fundação Instituto de Administração FIA São Paulo, e em parceria com o Conselho Federal de Administração, e atualmente lidera projetos de consultoria nos estados de Bahia e Alagoas. Além disso, Tairone foi meu colega de graduação. Eu graduei mais tarde, né? Eu era mais velha, ele era mais novo, mas era o melhor aluno da sala.
era uma pessoa admirável pela responsabilidade, pela seriedade, pelo compromisso com as coisas do curso, com a empresa júnior que ele liderava lá na época do nosso curso de administração da UESB. Era um aluno queridíssimo por todos. Então, é uma honra, um prazer e uma alegria estar aqui com você, Tairone. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Lunério, para mim é um prazer estar aqui contigo. As palavras, já fiquei aqui encantado, você falando de mim, e eu lembrando da admiração que eu tenho por você, e tinha já dessa época, né? Você não é muito mais velha, Eu era você a não é muito, tiazinha da turma, né? não, Se eu mas era tiazinha naquela época, década de 90, gente. Imagina agora, eu sou o quê? Uma se- Jurássica. sempre empenhada em buscar o melhor para o nosso curso, questionadora, né? Sempre questionando os professores nas disciplinas para que a gente tivesse a melhor formação possível. Olha, já é um exemplo aí para quem está nos assistindo, os alunos aqui da FASU que estão nos assistindo, de como é que as coisas funcionam, né? A faculdade, ela não é só um espaço de aprendizagem, ela não é só um espaço de construção de conhecimentos, de aquisição de teorias e de conhecimento. Ela é um espaço de relacionamento, de indicação, de conquista de redes confiáveis Exatamente. e de formação de imagem, né, Tairone? Isso é E muito importante. estamos aqui juntos por conta disso, né, também. De toda a trajetória que até aquele bate-papo informal dos corredores que a gente tinha, aquela resenha, ou uma cervejinha depois da aula, tudo isso, além de fortalecer as relações, faz com que a gente aprenda também. A gente não aprende só no contexto da sala de aula, né? Hoje, a gente nem falava em aula online naquela época, e a gente sabe que a aprendizagem está muito além do contexto físico da sala de aula. Então, toda essa vivência que uma faculdade nos propicia de buscar melhorias, de questionar o professor, de participar de projetos, você falou da empresa Júnior, faz com que a gente se forme um bom profissional. Né? Tudo isso é importante. Especialmente essa coisa da indicação, né? Os alunos reclamam muito aqui sobre o mercado de Vitória da Conquista, o mercado de trabalho, que as pessoas, que aqui é só quem indica, quem indica, quem indica, e às vezes eu falo com eles, mas você sabia que até para você receber uma indicação, você precisa ter habilidades, né? Ninguém vai indicar um aluno irresponsável, ninguém vai indicar um aluno que pesca, ninguém vai indicar um aluno que copia a prova do outro, ninguém vai indicar um aluno que não participa dos trabalhos em equipe. Então, tudo isso é uma construção. E nessa área que você atua, que é a consultoria, que é o nosso bate-papo de hoje, que está sendo também o nosso bate-papo no Universo Diverso, que é meu programa de Sim. rádio, aí pela manhã, quem quiser acompanhe lá também. A indicação é uma coisa assim muito importante, porque o consultor ele precisa ter muitas responsabilidades e ele precisa ter essa imagem muito bem formada, né? Quem é um consultor, Tairone, e que informação que ele precisa ter? O consultor empresarial é uma pessoa que, além de ter uma formação, uma qualificação técnica naquela área, também reúne outras competências, Lu, que eu diria que alinhando aí as experiências de trabalho que essa pessoa tem, né? E que, junto com uma formação técnica adequada, a habilitam para atuar como consultor. Alguém me perguntou outro dia se o consultor era igual ao administrador. Eu diria que o administrador ele pode se tornar um consultor. Nós temos vários colegas que são administradores e consultores, mas cada vez mais é importante que esse consultor busque se qualificar para atuar como consultor mesmo, né? Utilizando metodologias as mais adequadas possíveis. A gente está num cenário um pouco maluco e eu acredito que esse cenário tem favorecido, pelo menos é essa a percepção que eu tenho como consultor, tem favorecido, vejam bem, a contratação da consultoria, né? Apesar de ser um cenário, né, que você falou aí, eu peguei um pouquinho da sua fala anterior, falando um pouquinho do contexto da pandemia, né, de ser um cenário, inclusive, de crise econômica, De mas ela
de Perfeito. estabilidade. Mas mexeu tanto com as empresas, Luciana, mexeu tanto com as empresas, que elas perceberam que precisavam avançar mais rapidamente do que estavam avançando. Até do ponto de vista da preparação técnica mesmo. Se eu não tenho um planejamento, eu vou buscar elaborar um planejamento mais estruturado, né? E organizar a empresa para um mundo mais turbulento do que a gente imaginava que fosse. Apesar, apesar de eu achar que a pandemia necessariamente não trouxe nada de novo, né? Mas ela acelerou diversos processos, como o home office, como as aulas online que a gente falava aqui agora há pouco, e fez com que as empresas, né, no momento da crise, percebessem a necessidade de melhorar os seus processos, e nisso aí entra o trabalho da Quando é que as consultoria. empresas buscam uma consultoria, Tairone? É no momento de crise? É quando elas estão crescendo? Outra curiosidade, né? Quem é que mais procura um consultor de empresas? São aquelas pessoas que não têm a formação e que precisam de uma pessoa com formação, com maiores qualificações, ou não? É justamente por ter a formação que ele precisa desse olhar externo. Que tipo de empresário é que mais procura? Antes de você responder, eu queria mandar um abraço aqui para Tatiane Cassimiro, para Carlinha, que vai ser nossa aluna. Carlinha, muito obrigada pela presença. Por Vargens, Ju Vargens, para Márcio Marcos Costa, Ivan, Tayana Isabel, que é aluna de administração também, Silene, Viviane Silva, Elienay, Mundo Maia, Rildo, Rildo é nossa aluna aqui, obrigada pela presença, um monte de gente aqui mandando coraçõezinhos e participando da Ah, que live. maravilha. Então vamos lá. Quem está assistindo aí, que é nosso aluno ou que vai ser nosso aluno, quando é que as empresas sentem essa necessidade de buscar uma consultoria e qual é o tipo de empresa que mais busca, né? Qual é o tipo de Eu, empresário que mais busca? eu vou te falar um pouquinho do perfil da empresa Conquistense, que eu conheço, né, da que mais se aproxima da consultoria. Normalmente é uma empresa que foi fundada há bastante tempo. Eu estou falando de empresas assim, com mais de 15 anos de maturidade e que cresceram, se desenvolveram no decorrer dos anos, mas não estruturaram determinados processos. Não Hum. estruturou uma gestão financeira mais adequada, com, por exemplo, com um DRE que possa mostrar para o empresário qual é a margem de lucro que ele está tendo mesmo, e não só aquela margem que ele acha que está tendo, né? Onde uma empresa que cresceu e tem mais de 30 funcionários e a complexidade dos processos de RH e os conflitos dessa área já criam por conta própria a necessidade de uma melhor estruturação dessa área de recursos humanos, a área comercial da mesma maneira. Então, é muito comum empresas que elas não estão com problemas financeiros. Né? As empresas estão sólidas, estão vivas, continuam crescendo, mas a complexidade da gestão, número de funcionários, né? Planejamento e estruturação da gestão começa a dar sinais de desgaste porque ela cresceu muito para aquela Hum. estrutura que ela tinha no passado. Então, é muito comum a gente. E os empresários, são aqueles empresários sem formação, assim, nós temos muitos, aqui em Conquista é muito comum, inclusive, pessoas extremamente competentes, extremamente experientes, mas sem a formação adequada, né? Que não têm nível superior e que não estudaram por algum motivo. São essas pessoas que mais procuram um consultor ou não? São aqueles que já têm a formação? Os dois, Lu. Olha, hoje eu tenho 3 clientes que são administradores, ex-colegas nossos da área de administração, que são donos de empresa, administradores, e que precisaram contratar uma consultoria ou para um processo de crescimento ou para alavancar alguma área, normalmente voltada para o planejamento ou para a área comercial dessa empresa. Mas é muito comum, eu encontro muito no mercado empresas em que a pessoa já tem mais de 20, 30 anos daquela empresa e está um pouco cansada, sabe? Está um pouco cansada porque o trabalho, a entrega que ela tinha de trabalhar 10, 12 horas no início da empresa, a vitalidade muitas vezes não é a mesma agora. Me refiro a empresários de 50, 60 anos de idade, até mais do que isso. Então, o que eu percebo?
eu percebo que essas empresas, os empresários começam a ter a clareza de que precisam elaborar minimamente um processo de sucessão, ou que a empresa minimamente possa sobreviver e caminhar sem ele estar presente. Então, eu tenho um cliente que é dono de um pequeno mercadinho, né? Ele nem tem essa idade toda, ele tem formação em administração, ele tem por volta de 40 anos de idade, né? Só que ele está no negócio há 15 anos, é uma padaria que começou com o pai, está no negócio há 15 anos, e ele trabalha de domingo a domingo. Ele trabalha de domingo a domingo. Aí ele fala assim, Tairone, eu não quero isso para minha vida. Eu É. preciso Ó, estruturar. ó, Tairone, Viviane Silveira colocou aqui, ó, na hora que eu estava lendo seu currículo, eu não vi. Acrescenta neste currículo, por favor, que ele é o melhor professor do mundo. E entrou aqui, mandou um monte de coraçõezinhos, um monte de corações e Viviane palmas. faz parte de uma turma maravilhosa de administração que eu tive o prazer de ser professor. Bacana, né? A gente rever É, muito bom. ex-alunos. Olha, você está falando aí, então me parece que esse mercado de consultoria, ele é um mercado promissor e ele é uma oportunidade de trabalho também para os nossos alunos. Quais são as principais características, além da formação sólida, né, que você já colocou aí, quais são outras características que um consultor precisa desenvolver para atuar bem, para ser um bom consultor? Você falou no início da nossa fala de algumas coisas que também são características importantes do consultor. Essa coisa de cuidar da imagem e cuidar da sua reputação, como a empresa cuida da reputação dela, sabe? De você ter cuidados éticos que o levam a estar em um patamar em que as pessoas credibilizam o seu trabalho. Né? Eu acho que isso é importante. Ter uma rede de relacionamento numa cidade como Vitória da Conquista, apesar de não ser uma cidade muito grande, mas já é uma cidade que ainda guarda, vamos dizer assim, Luciana Neri é conhecida, Tairone é conhecido também porque trabalha na UES, porque atua como consultor. Então, essa referência pessoal de você ter uma rede de relacionamentos que possa te indicar para novos trabalhos, eu me lembrava você falando, Lu, que a minha primeira experiência como docente foi em uma faculdade em Jequié. E quem me indicou foi o professor Wesley Piau. E eu falava assim, gente, por que o Wesley me indicou? E aí eu lembrei, né? Ele foi meu orientador, ele viu como eu me comportei como aluno, como estudante ali, buscando sempre o melhor para o meu trabalho, em sala de aula também. E essa imagem acabou me levando a uma oportunidade na docência naquele momento. Além disso, Pode falar, pode sim, Lu, concluir. vou destacar só algumas competências ou habilidades que eu acho que são fundamentais para o consultor, e eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, para dizer a verdade, para quem convive mais perto de mim, reclama um pouquinho disso, e que eu acho que a gente precisa melhorar cada vez mais, que é a capacidade de ouvir, escutar. Né? Então, o consultor, já para desmistificar uma coisa que às vezes se coloca, o consultor não chega na empresa com soluções milagrosas. Então, ele precisa escutar muito, muito mesmo as pessoas daquela empresa, os donos, os líderes. Né? Eu gosto de conversar muito com a gerência. Sabe essa gerência média que fica entre o diretor, o dono da empresa e o pessoal do balcão lá, o pessoal do chão de fábrica, vamos colocar assim. Essas pessoas, elas têm muita informação e têm soluções para a empresa. O que o consultor faz? Eu tenho a impressão que, às vezes, o consultor, ele é aquela pessoa que vai ajustar a comunicação. As soluções, às vezes, elas estão ali, mas elas, pelo dia a dia, pela intimidade, ou, às vezes, pela hierarquia da empresa, elas não conseguem fluir da forma adequada, com o profissionalismo adequado, com a escuta adequada, com a paciência. Então, acho que o consultor, às vezes, ele faz o Adson Treinamento estava colocando assim, verdade, meu professor. O consultor é esse que vai ouvir aquilo que já está ali dentro, que não está sendo percebido, e trazer aquilo de uma forma mais técnica, dentro de algum modelo e tal, E, para e, ajustar alguns processos, não é isso? e tem uma autoridade da consultoria, que é uma autoridade da independência, porque
necessariamente o consultor ele não é um funcionário da empresa e, portanto, aquilo que a empresa já queria dizer e já tinha de soluções, o consultor coloca essa roupagem técnica e diz. Né? Só que ele é vou colocar como uma autoridade independente e externa ao processo. Então, isso tem um peso forte nos processos de consultoria. Né? Claro que ele não tem poder para mudar a realidade. Né? A caneta, vamos dizer assim, e a decisão são dos donos ou dos diretores da empresa. Tairone, você travou um pouquinho, mas já voltou. O Sim. nosso gerente comercial aqui, Douglas, ele está acompanhando a nossa live. Ele fez aqui 3 perguntas para você. A primeira que ele fez foi assim: os empresários de Vitória da Conquista demandam por um profissional com experiência em gestão de projetos? Aí eu falei assim, Tairone já começou até, já fez um curso de gestão de projetos e tal. E a consultoria não deixa de ser um projeto, né? Então, o que ele quer saber é o seguinte: essa literatura, esse conhecimento sobre gestão de projetos, ele está presente aqui nas empresas de Vitória da Conquista, para além das empresas da construção civil, que é mais comum, me parece, né? É, Existe isso aqui? eu acho que está cada vez mais presente. Eu diria que nem tanto. Mas é porque, respondendo só a primeira parte da pergunta, a consultoria necessariamente é uma gestão de projetos. Então eu tenho uma pastinha aqui, tem no computador também, eu utilizo o Trello, essas ferramentas, muitas dessas ferramentas que estão à nossa disposição. Cada consultoria é um projeto. Né? Conceitualmente falando, tem início, tem meio, tem fim, tem entregas, tem um cronograma, tem um escopo, tem todas aquelas, vamos dizer assim, aquelas características de um projeto. Eu diria que as empresas, até pela quantidade de cursos na área de gestão de projetos, que já formou bastante gente na nossa cidade, não só engenheiros, principalmente engenheiros, realmente, muitos engenheiros, mas não só engenheiros, alguns administradores também, contabilistas, economistas e de outras áreas, da área do direito, vi algumas pessoas da área do direito fazendo curso na área de gestão de projetos. Então, eu acho que isso está mais disseminado no meio das organizações hoje. Então, eu me deparo com situações, recentemente a gente está fazendo um projeto numa empresa que ela está criando novos serviços. Então, cada serviço desse é um projeto. É um projeto com toda a metodologia de projeto. A gente tenta ali adequar uma visão de projeto mais tradicional do PMI ou PMBOK com uma visão mais, vamos dizer assim, uma visão mais moderna dentro dessas tecnologias ágeis que nós temos à disposição, né? Como o Scrum. Mas o que acontece? Quando eu fui falar isso com a equipe já tinha noções de gestão de projetos. A equipe dessa empresa. Não estava voando. Então, Eles tá, não estavam voando do processo. Tem vamos montar um curso administrador, aqui tem na unidade engenheiro. de gestão de projetos, porque é interessantíssimo, é bacana. Olha, a Isabela Cairo está aqui falando que nós somos incríveis. Carlinha está dizendo que eu estou linda. Muito obrigada, Carlinha. A outra pergunta de Douglas é sobre, se ele colocou assim: a pior coisa para um consultor de empresas é um empresário bem-sucedido. O que é empresário bem-sucedido que ele colocou? É aquele que ele já ganhou dinheiro, já a empresa dele é enorme, e aí ele contrata o consultor, mas ele parece que já tem a resposta pronta. Ele não tem, ele está passando por uma crise, mas ele Uhum. tem ali aquela prepotência e tal. Essa empresa é minha, tenho 20 anos aqui, eu tenho experiência e tal. Ele acha que ele já vivenciou isso. Você já vivenciou isso na sua carreira de consultor? Isso é uma coisa comum para quem está querendo aí se tornar um consultor. E agora, a Isabela fez uma pergunta aqui também da transformação digital, qual é a importância para as empresas. Ah, bacana. Olha, com relação a isso que o Douglas colocou, Douglas, não é isso? Douglas, O que, o que ele colocou é uma verdade. Agora, esse cliente empresário, normalmente ele não chega, por exemplo, para o meu perfil de consultoria. Né? Chega um cliente que está mais aberto ao processo de construção. Então, talvez dependa mais do perfil do consultor, não sei dizer. Mas a gente, como consultor também, precisa ter a clareza que não é possível atingir a todos os empresários. Não é possível. Né? E aí você tem que fazer escolhas na sua carreira de consultor, até para que os seus resultados sejam
de fato, resultados que te deem a condição de melhorar a sua carreira de consultor. Entendeu? Porque se eu vou para uma empresa, Lu, só concluindo um raciocínio muito fechada, do ponto de vista tradicional mesmo, da pessoa que tem a mentalidade fechada, ele cresceu daquela maneira, ele não permite que o consultor, não é, consiga avançar no seu trabalho, dificilmente o consultor vai ter os resultados que ele também espera. Então, se eu tiver que escolher entre um cliente que está mais aberto a um processo e um que está muito fechado ao processo, eu escolho o que está mais aberto ao processo de construção conjunta entre a consultoria e a própria empresa. Especialmente na área de recursos humanos, né? Que é essa área que a gente tem aqui para trabalhar. Qual é a maior demanda? É treinamento? É recrutamento e seleção? Qual é a maior demanda aí aqui no mercado de Vitória da Conquista para o consultor que atua na área de recursos humanos? Lu, recentemente, eu tenho ficado assim impressionado com a quantidade de projetos que antes dos projetos de consultoria, eles começavam assim, é uma dificuldade na área financeira, ou comercial ou de vendas que envolvia um treinamento e sempre ocorre de ele entrar para a área de recursos humanos. Por quê? Porque normalmente, né, todas as situações da empresa, do ponto de vista estratégico, de planejamento, comerciais, tudo passa pelas pessoas que trabalham nela. Então, é possível desenvolver uma equipe comercial de uma empresa situada na Rio Bahia, sem entender quais são os processos de recursos humanos que recrutam essas pessoas, que selecionam, que formam e como é que elas se comportam no dia a dia? Não dá para separar uma coisa da outra. Então, normalmente, funciona assim. A área de recursos humanos sempre no meu trabalho de consultoria, uma área, por exemplo, eu faço a consultoria em um restaurante. O trabalho lá é financeiro, é elaboração de DRE, de pegar o sistema, mas nós já chegamos ao ponto de elaborar todo um plano de cargos e atribuições, porque não tinha definição clara na empresa de quem fazia o quê, entre as Ou próprias seja, você vai gerências. fazer uma consultoria de uma área e acaba abrangendo todas as outras áreas, e a área de recursos humanos jamais fica de fora. Agora, recursos humanos jamais fica de fora, mas o que tem me surpreendido? Algumas empresas, e aí eu fico feliz com essa mentalidade, e aí voltando para aquela questão do Douglas, essa mentalidade talvez assim, talvez ela seja mais recente nos empresários, mas uma mentalidade mais, sabe, mais esperta em relação a determinadas coisas. Tem uma empresa que nos contratou para a elaboração de um plano de carreira. Ela já vem com. Ela já tem, né, já tem um tempo no mercado, não tem tanto tempo assim, cerca de 6 anos. Eu preciso elaborar um plano de carreira, porque eu estou compreendendo que os meus colaboradores, né, estão no limite daquilo que poderão entregar. Eu preciso dar uma demonstração para eles, enquanto empresários, de que a empresa vai promovê-los à medida que a empresa estiver crescendo também, né? Que eles vão ter alguns benefícios, que para quem tem cargos específicos vai ter uma remuneração diferenciada e assim por diante. Então, e tem uma outra empresa, um outro caso bem recente também, a empresa nos contratou para estruturar a área de recursos humanos. Olha, uma empresa que nunca fez um processo seletivo, nunca fez daquele jeito que chega os currículos, faz a entrevista e pronto, né? Ou por indicação, nunca tinha feito. Então, todos os processos de recursos humanos não eram sistematizados. Nessa empresa, a gente vai estar terminando a consultoria, vai entregar uma cartilha, além de ter formado, que eu acho que é uma coisa bacana no trabalho da consultoria, no decorrer da consultoria, para que a empresa não fique dependente do trabalho do consultor, isso não me interessa. Eu gosto de trabalhar com aquela mesma empresa, mas em novos projetos. Então, para que ela não fique dependente, as pessoas que estão em cargos de liderança, cargos gerenciais, elas aprendem durante o processo. Então, nessa empresa que nos contratou para estruturar a área de recursos humanos, a pessoa que está na gerência, ela está aprendendo e ela vai receber uma cartilha já com tudo já desenhado com relação aos processos daquela empresa. Então, eu acho que isso é muito importante. Ou seja, você sai da empresa e deixa a empresa melhor, né? Carlinha está aqui perguntando, nessa pandemia, como os recursos humanos estão trabalhando? E Isabela falou aqui, Tairone traz uma perspectiva incrível sobre a importância da análise estratégica na empresa.
e ela colocou mais. Vejo muitas empresas com problemas na parte de compliance trabalhista. Prevenção sempre é o melhor caminho. RH é o coração da empresa. Isabela é minha parceira, né, nos trabalhos de consultoria. Ela tem uma empresa chamada Safe Work, que trabalha na área de compliance, dos cuidados aí com a segurança de dados, LGPD e outras áreas na área do RH, voltado para a questão jurídica, mas não só jurídica. E eu diria que cada vez mais as empresas precisam cuidar dessa área, sabe? É verdade. Ela é minha parceira também. Ela já fez uma palestra aqui para mim no encontro de marketing da pós-graduação. Brilhou. E além disso, Maravilha. né, quando ela entrou ainda bem que era online, porque se fosse presencial, nem sei o que aconteceria. Porque na hora que as duas entraram, as meninas da Safe Work, que acabaram, eles estavam aqui perguntando: cadê o Instagram? Cadê o Instagram das Elas são meninas? demais. Elas são demais. Competentíssimas, inteligentíssimas, numa área importante demais, vital para as empresas aí, essa questão da segurança dos dados, e aí e ainda uma simpatia, está aqui nos elogiando. Muito obrigada, minha querida. Elas têm Ó, projeto para home office, para um monte de coisa. nossa live. Pode falar, tá? Elas têm projetos na área de home office, de um monte de coisa interessantíssima na área de RH. Hum. Aí agora você lembra das perguntas que elas fizeram? Ó, Carlinha perguntou a pandemia, como é que está trabalhando, Sim. e ela está falando aí da questão do compliance, né? Que as empresas têm falhado muito nessa área. Com relação à pandemia, os dados do Brasil e do mundo não são dados muito bons, né? Eu acho que isso, de certa forma, mostrou para a gente a questão, por exemplo, Luca, eu sei que você debate, que é a questão da saúde mental dentro das empresas e de vários outros problemas éticos que a gente tem dentro da empresa, de assédio e muitas outras coisas. Então, eu creio que esse momento de crise acabou mostrando muita coisa que não era mostrada, sabe? Então, Uhum. muita gente trabalhando demais, aqueles problemas de burnout e outras doenças relacionadas ao trabalho aumentaram muito. O home office, né? Apesar de já ser uma solução muito bacana, eu adoro o home office, né? Mas do ponto de vista da empresa, temos várias dificuldades que precisam ser superadas na relação com o trabalhador, nas horas trabalhadas, né? Tem a questão jurídica aí que A precisa ser cuidada tecnologia, também. para facilitar a nossa vida, ela acaba sendo mais uma captura, né? Porque a gente É, não vê mais o WhatsApp, as pessoas acham, inclusive os clientes, né? Eu sinto isso também como empregada. Os clientes eles acham que você está à disposição o tempo inteiro, né? E aí você confunde mais do que nunca o pessoal com o profissional, o telefone não para, os e-mails não param, está tudo aqui é, no celular, e isso tem causado bastante adoecimento, bastantes problemas, né? Muitos é. problemas. E os líderes empresariais precisam ter a clareza dos limites, né? Uhum. Então, com o WhatsApp, eu vejo situações de líderes que entram em contato com o seu colaborador em horários que não são horários de você fazer um contato para resolver determinado problema. Então, nós líderes empresariais também, as empresas precisam ficar atentas em relação a isso, né? Até para não sofrerem penalidades depois, né? Porque O nosso líder, ele me proibiu de levar o celular para casa. Ele fala assim, não uhum, é para levar, deixa aí. Aí eu falo assim, e os alunos que estão na pós-graduação, problema deles, segunda-feira, você responde, sim, deixa sim, aí, não permite que leve para casa. Então, isso tem uma coisa da liderança, mas tem uma coisa de prestar, o próprio profissional prestar atenção nesses limites, né? Também. Não é uma coisa só. Eu estou não. lendo um livro sobre poder, agora, recente, daquele Bill Chun-Han, aquele sociólogo aí que está fazendo o maior sucesso, e ele diz assim: que o maior poder não é aquele que
que usa a coerção, é aquele que conquista o seu sim, que você se Sim. deixa levar. Então, a tecnologia ela tem feito isso, né? Ela tem prejudicado bastante as relações, ao mesmo tempo que ela deveria facilitar, a gente poderia trabalhar menos, essa era a promessa, né? Que nós iríamos trabalhar menos e tal. Ah, Wesley Piau, Wesley, nós falamos de você aqui, tem pouco tempo, e você chega. E é professor magnífico, né? Foi nosso professor, um orgulho para a área de administração, de Vitória da Conquista do Brasil, que sabe do Muito bom. mundo. A gente te adora, viu, Wesley Piau? Você é um exemplo para todos nós. Bom, aí a gente estava. Vamos voltar aqui para a questão do home office e dessas capturas aí da tecnologia, o tanto que isso tem prejudicado Uhum. ou facilitado a vida das pessoas. Isso também você trabalha nas suas consultorias, quando você chama a atenção do empresário para todas essas questões aí. Sim, sim, é fundamental. Eu fui beneficiado, de certo modo, por essas tecnologias, porque eu estou realizando uma consultoria, como você colocou aí, no estado de Alagoas, em Maceió, em um restaurante em Maceió. Eu não conseguiria fazer isso sem ter acesso a tecnologias. Eu consigo estar lá no sistema deles o tempo todo, eu consigo falar com eles o tempo todo. A gente tem reunião por vídeo, sempre quando é necessário. Então, essas tecnologias facilitaram muito o nosso trabalho. Mas alerto sempre, Luciana, sempre alerto os empresários. E quando eu ouço algum ruído na empresa e que alguma coisa está incomodando, eu acho que o consultor tem o papel de cuidar dessa situação, porque os resultados do seu trabalho também dependem dessa harmonia interna da empresa. Né? Então, se há algum incômodo de uma parte, né? De um funcionário, de um grupo de funcionários, ou mesmo de um líder, né? Com algo relacionado ao home office ou essas tecnologias, a gente, enquanto consultor, e aí a gente falava daquelas habilidades da consultoria, precisa ter uma capacidade de comunicação e eu diria de assertividade também, sabe? De poder dizer as coisas da maneira mais adequada e no momento certo. Né? Nem sempre é possível dizer tudo para um empresário que você está iniciando um processo de consultoria. A gente precisa ter um cuidado, sabe aquela coisa de dar tempo ao tempo? Nem tudo você pode dizer para o seu filho naquele momento. Espera É. um pouquinho ali, que ele mesmo vai perceber. Né? Em todas as relações eu acho que é assim, porque ele percebendo, né, alguns sinais, vai ser muito mais fácil para ele modificar um comportamento ou tomar uma decisão diferente. Ó, Eu o acho que. Ezequiel está dizendo ali para a gente que obrigada, eu é que estou orgulhoso de vocês. Nós somos todos. Oh, maravilha! O Wesley Piau, para quem não conhece, é um professor brilhante da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, desde a década de 90. Ele é novo, mas foi professor. Olha, outra pergunta aqui que chega é o seguinte: duas perguntas. Quais são as dificuldades para um consultor para atuar numa empresa familiar? E a outra é que o que é mais difícil, se é na fase qual é a fase mais desafiadora da consultoria? Se é na fase do diagnóstico, ou seja, de ver como é que a empresa está, ou de monitoramento, da aplicação dos processos e monitorar. Pronto. Ó, em relação à primeira questão, a empresa familiar, a grande dificuldade da empresa familiar é quando há conflito. Quando há conflito de interesse na empresa familiar, ou se não fosse familiar, se há conflito entre sócios, aí a gente tem uma grande dificuldade. Eu tive uma experiência, já tem bastante tempo, de uma empresa que a gente precisou desmembrar ela durante o processo de consultoria. Por quê? Era como se um dos produtos da empresa fosse uma outra empresa. E havia uma discordância entre os sócios quanto ao funcionamento desse novo negócio. E aí foi necessário tirar esse empreendimento de dentro da sociedade como um todo, e ela passou a ter uma gestão à parte, sabe? Hum. Então, acho que a empresa familiar é um campo, eu até já falei sobre isso com vocês aí da Fazul, é um campo vastíssimo e de grande oportunidade para consultores. E as empresas familiares se enquadram muito dentro do perfil de empresa que eu falava quando eu falava das oportunidades da consultoria,
que as empresas familiares normalmente elas começam muito pequenininha, com o marido, com a esposa, com o pai, né? Trabalhando ali, elas vão crescendo, vão se desenvolvendo, o empresário ganha dinheiro, né? Começa a se desenvolver, mas chega um momento que a complexidade da gestão, Luciana, faz com que a necessidade de uma ajuda profissional, seja contratando um administrador, seja contratando um consultor, ela se faz necessária para que o processo continue fluindo, né? E a empresa continue crescendo e amadurecendo. Então, acho que a empresa familiar Quando não há conflito, a empresa familiar apresenta os mesmos desafios do que uma outra empresa que tem não os seja. mesmos desafios. Agora, Quando há conflito, eu encerrei um trabalho de consultoria em uma empresa, nós nos reunimos porque o casal estava em crise e se separando mesmo naquele período. Então a gente não teve condições de continuar o trabalho, dada a dificuldade de relação entre os dois mesmo. Né? é, Então a crise impediu que o trabalho fosse feito naquele momento. ok. Uma pergunta, outra pergunta de Ah, tá, Douglas. sobre o diagnóstico que você falou, sobre o diagnóstico, O diagnóstico ou monitoramento, qual é a fase mais eu difícil? eu tenho utilizado como metodologia no trabalho de Vamos só consultoria. explicar aqui para os nossos alunos e futuros alunos que estão nos ouvindo. Toda consultoria ela tem que começar com um diagnóstico. O consultor precisa entender exatamente o que funciona. Não raro, como o Tarone explicou aqui, às vezes ele é contratado para uma consultoria de uma área específica e ele vai ter que atuar em outras áreas, geralmente envolvendo o RH, as questões de clima organizacional, que devem fazer muito parte, né, dessa questão e tal. Então, o diagnóstico é isso, é essa pesquisa, essa investigação minuciosa, cuidadosa de todos os processos da empresa, para que depois você possa fazer a sugestão. Então, a pergunta que chegou, qual é a fase mais difícil? É essa fase de fazer o diagnóstico ou é a fase de, depois das sugestões, monitorar o que vem acontecendo e como é que é esse caminho? A fase mais difícil do processo da consultoria é o processo de mudança que se dá com as sugestões que você falou. Né? O diagnóstico, eu acho assim, como consultores, eu acho que tem alguns consultores e muita gente interessada pela carreira da consultoria, eu diria que o diagnóstico ele deve ser minucioso, mas ao mesmo tempo simplificado e rápido. Porque muitas vezes, Luciano, que eu observo assim, eu procuro fazer o diagnóstico de uma maneira rápida para que a gente possa efetivamente entrar no campo da ação. Porque os empresários e as empresas, eu fiz essa adequação ao trabalho, não estão muito dispostos a esperar muito tempo por um diagnóstico. Então é necessário que a gente tenha clareza daquilo que será investigado e faça o trabalho diagnóstico. E se você, na metade do diagnóstico ali, né, mesmo sem ter todas as informações, você já tem informações que já dá para mudar o curso de uma ação e sugerir algo, você já pode fazer. Você não precisa esperar o diagnóstico, um relatório com 2 meses para poder começar a fazer isso. Então, eu acho que o diagnóstico é a parte mais simples, entre aspas, do processo. Requer técnica, requer cuidados, pesquisa, mais simples. A fase mais difícil é a mudança de comportamento das pessoas. Não é nem o monitoramento. Eu não diria o monitoramento, mas é a mudança de comportamento, porque tem mudanças que são simples. Agora tem mudanças que mexem com aquilo que é de mais difícil numa empresa, que é a cultura. Não é? Você está numa empresa que tem 10 anos fazendo daquele jeito. Aí entra um consultor, com 2, 3 meses, ele fala assim, não, peraí, vamos Tá? caminhar. Né? Então, não é simples o processo, por isso que eu gosto de envolver os gestores, as lideranças e até mesmo a equipe como um todo, quando é possível, já no processo de diagnóstico, aqui em algumas reuniões, nos trabalhos. Por quê? Porque na medida que eles mesmos participando do processo, identificam os problemas, eles já propõem as soluções junto com a consultoria que dá aquela roupagem técnica de projeto, de consultoria, com plano de melhorias, com prazo, com uma matriz PDCA ou uma matriz 5W2H. Estou falando aqui de algumas ferramentas
não me importa tanto. Todas essas ferramentas são ensinadas no curso de RH aqui da Fazul. Você que está nos ouvindo Ah, aqui que no maravilha. ferramenta, venha para cá para conhecer. Carolina, quais são, para a gente encerrar, meu tempo com você, eu te pedi 40 minutos, já estamos com 44, então meu tempo eu preciso ser Ah, objetivo agora. Quais são as áreas de recursos humanos que os nossos alunos podem atuar? O aluno que quer fazer esse curso dentro da consultoria, o que ele pode fazer em termos de recursos humanos? Quais são as é, áreas? é. Ele pode Eu atuar. creio que, primeiro, mesmo que ele atue em uma área dentro do RH, na área de recursos humanos, é importante ter a visão sistêmica de todo o processo, né? De você Desenvolver, compreender. precisa fazer o curso inteiro, muito bem É, feito, antes de fazer o curso de exatamente. consultoria. Aprender tudo. Olha que ele já falou aqui que é preciso ter cuidado com a imagem. Então, durante o processo aqui na faculdade, ter cuidado com os colegas, cuidado com os professores, construir bons relacionamentos, desenvolver a capacidade de escutar, desenvolver a comunicação, né? E aí, pronto. Aí Assertividade. ele pode fazer projetos de consultoria em que âmbitos ali dentro do RH? Eu creio que as empresas estão demandando muito por projetos de recrutamento e seleção mais bem feitos do que o que elas fazem, né? Mesmo que elas tenham que investir um pouco mais num processo de divulgação da vaga, um recrutamento bem feito, onde essa informação sobre aquela vaga chega exatamente onde aquelas pessoas com o perfil que eu procuro estejam, né? Então eu fiz um processo seletivo simples outro dia para um açougueiro de um supermercado. Mas a gente fez uma estratégia com que a vaga chegar, a informação sobre a vaga chegasse a quem de fato tem a formação em açougueiro e também a prática em açougue. Então, isso aí, eu acho que o processo de recrutamento e seleção. É uma técnica, né? É preciso aprender a fazer isso. Sim, claro, claro. Eu acho que esses processos de recrutamento e seleção sempre vão demandar muito de consultores. A área de desenvolvimento, de treinamento também, Luciana. Hoje eu fiz uma visita à empresa pela manhã. A primeira coisa que a pessoa me perguntou era outro projeto. É uma empresa que eu não sei ainda se a gente vai iniciar um trabalho, porque eu não fiz uma proposta ainda. Mas a primeira coisa que o gerente me perguntou foi assim: você ministra treinamentos? A gente está precisando de treinamento aqui na empresa. O Ótimo. projeto nem é esse. Então, é muito comum a gente estar no projeto de consultoria e as demandas de treinamento estão lá, Hum? de alguma maneira não foram atendidas ainda, não é? E a gente tem várias pessoas, vários consultores trabalhando nessa área. Como eu te falei, a estruturação da área de RH, para se aproximar um pouco mais de um RH estratégico, sabe? A empresa começa a perceber, quando eu citei aqueles exemplos de que a empresa nos contratou para elaborar um plano de carreira, ou para estruturar toda a área de RH. Olha, ela está percebendo, né, que não só uma boa gestão, o supermercado que eu falei, tem uma boa gestão financeira. Tem um sistema belíssimo que dá todas as informações, está tudo bem identificado, mas ele sabe que não é suficiente. Né? Então ele sabe que precisa investir. Porque os sistemas e vão continuar eternamente, né? Eternamente. Exatamente. Então, eu acho que a área de RH, destaquei a área do treinamento, a área de recrutamento e seleção, a elaboração da reestruturação do RH, pensando no RH mais estratégico, não só departamento de pessoal, mas que pense na política, pense como mobilizar a equipe de trabalho e as pessoas para obter melhores resultados para a empresa e também para esses trabalhadores. E você que convive assim tanto com tantos empresários e está nesse mundo empresarial há tanto tempo, o trabalhador, nesta época de tanta incerteza, de tanta instabilidade, de tanto desemprego, de números assustadores, não só de desempregados, como pior ainda, desalentados, que são aquelas pessoas que param de procurar emprego porque se cansam, né, de tanto procurar, entregar currículo e faz. O que esse trabalhador
precisa ter. Ainda e por outro lado, a gente vê algumas vagas com dificuldades para serem preenchidas. O que, que tem acontecido aí nessa tanto desemprego e tanta vaga ainda sem ser ocupada? O que está acontecendo? Tem uma crise muito maior aí que envolve aspectos econômicos e até de Estado que são extremamente graves, né? Uhum. Deixando essa área, não comentando sobre essa área, eu diria o seguinte, que é necessário, Lu, e aí eu acho que você fez isso, eu acho que eu fiz isso, tem vários outros colegas que estão aqui que fazem isso. É necessário que cada profissional assuma as rédeas de sua carreira com as próprias mãos, sabe? De saber onde é que o calo está apertando. Eu lembro que eu entrei na UESB, Lu, eu não sabia digitar, eu não sabia pegar um Word, já existia na época, eu não sabia. Excel, eu não sabia o que era Excel, né? Então, eu acho que cada profissional precisa ter a clareza, né? E essa clareza, ela não se encerra. Essa necessidade, melhor dizendo, de aperfeiçoamento, de aprendizagem contínua, ela não se encerra. Então, o trabalhador precisa ter a clareza de que a formação dele é contínua para toda a vida, né? Aprendizagem ao longo da vida. E isso abre portas. Porque na medida em que isso envolve várias coisas, eu participo de um curso, eu estou numa live com o Luciano, eu começo a ser visto, eu vou assistir uma palestra na FASU, não é? Você não aprende, né, somente na faculdade. Apesar do conhecimento formal ser muito valorizado, o diploma sim, tem uma importância enorme, né? Porque no mercado, onde você tem muito mais pessoas querendo trabalhar do que vagas, quem tem o diploma, quem tem a formação, obviamente vai conseguir essa vaga vai sair na frente, sim, vai ter mais sim. facilidade. Né? Então, a formação contínua, a formação não só formal, né? Vamos dizer assim, a questão do nível superior, mas também Sim. buscar outras formações. O que mais? Que Eu acho que outros a aprendizagem. está fazendo para quem faz recursos humanos? Tem, ela está perguntando ali se tem outros cursos que o profissional dos recursos humanos, pode fazer. Depois que fizer o curso de recursos humanos, pode fazer uma pós-graduação em gestão empresarial, pode fazer uma pós-graduação em finanças e pode fazer um curso de consultoria. Então, é nunca parar de estudar, né? Para se qualificar sempre. Lu, eu queria puxar a sardinha pro lado da profissão que eu escolhi, assim, de consultoria. Eu Hum. diria que num mundo tão escasso de trabalho como você está falando, cada vez mais, e não é só na área de gestão, cada vez mais os profissionais têm buscado uma autonomia no seu trabalho para que ele faça o desenho da sua própria carreira. E aí eu me dirijo a vários profissionais que estão se formando em RH, que estão se formando em administração, em cursos relacionados à gestão, porque a área de consultoria é uma área que está aberta e crescendo muito no nosso país. Muito. Chegou aqui Né? mais uma consultora queridíssima, ó, Paty Quadros, Patrícia Quadros. Um beijo para Paty. Prazerzaço ter você aqui conosco. Prazer. Depois eu quero a live com você também. E aí, Tato, nesse sentido, Tato é o apelido carinhoso que nós temos ali há mais de 20 anos, quase 30, né? Aí, Sim. olha só. Nesse sentido, a gente está lançando um programa que eu gostaria muito que você participasse, chamado Hashtag 2021 com Emprego. O lançamento vai ser quarta-feira, às 6h30 da tarde, vai ser uma live onde eu vou explicar todo o projeto. A gente vai tratar sobre o cenário do emprego aqui na região sudoeste, qual é a realidade, quais são as tendências, quais são os espaços, né, que precisam ser ocupados. A gente vai tratar sobre currículo, elaboração, adequação, forma correta de distribuição. Vai ter um módulo sobre entrevistas de emprego, né, como Uhum. na entrevista e tal, e como conquistar a vaga. Vai ter outro chamado Conquistar Indicações, a construção de redes de relacionamento produtivas e as exposições apropriadas. Muito que eu acho que vai ser muito Muito interessante nesse bacana. período de tanta exposição, né? De tanta que as pessoas acham que só tá ali aqui no Instagram, fazendo bico, se Uhum. mostrando.
é suficiente e que no mundo em que as pessoas acham que o publicar é mais importante do que o que está acontecendo. Então, tem alguns equívocos aí que a É. gente vai esclarecer. E o último módulo sobre postura e etiqueta profissionais, como se tornar um profissional desejado pelas empresas. Eu quero a sua participação nesse projeto. Ele Muito vai ser bom. Pode agora, contar. quarta-feira, e o aluno precisa se matricular, ele é gratuito, mas é preciso fazer a inscrição e vão ser 5 módulos e eu quero contar contigo nesse programa, certo? Pode Nosso contar. tempo, quer dizer, o meu tempo com você, que eu contratei, que eu combinei, já acabou há muito tempo, mas agora é o tempo do Instagram que vai terminar. Que mensagem você deixa para o aluno que queira fazer o curso de gestão de recursos humanos? Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para ser um excelente profissional nessa área? Primeiro que você vai escolher um curso de excelente qualidade e que vai te habilitar a entrar em uma área de trabalho, em uma área de atuação profissional, daquelas que está mais aberta no mundo empresarial, que é a área de RH. Não é? Apesar da gente saber que as áreas de tecnologia estão crescendo muito, né? Também, mas a área de RH, como eu disse, do ponto de vista da complexidade das empresas e da necessidade de você ter alinhado ali o desenvolvimento da empresa e com as pessoas que nela trabalham, eu acho que a área de RH tem oportunidades imensas, não só para atuação como consultor, mas para atuar como gestores de RH nas suas diversas áreas e nos diversos processos. Eu volto a dizer que um profissional que vai se inserir em uma profissão como essa, Lu, precisa assumir as rédeas de sua carreira, saber que ele está em uma faculdade, uma boa instituição, mas que ele precisa ir além. Né? Ele precisa buscar oportunidades de aprendizagem em todos os ambientes, virtuais ou não, para que a formação dele, técnica e de experiências também, seja a mais completa possível. Sabe, viver a faculdade de uma maneira intensa, né? De uma maneira intensa, aproveitando, né? De uma maneira saudável, intensa e aproveitando todos os momentos da formação para que ele se diferencie. E dizer que a profissão do consultor é uma das áreas mais lindas, né? De você poder ajudar as empresas a se desenvolver, ainda mais na área de recursos humanos, uma área que você cumpre duas funções, né? Você ajuda o empresário a ter melhores resultados, me refiro a lucro mesmo, e ao mesmo tempo ajuda as pessoas a se desenvolverem dentro dessa organização. Eu acho isso fantástico quando a gente consegue conciliar essas duas coisas dentro da mesma organização. Acho que é um curso que abre portas para uma atuação profissional. Muito bem, muito obrigada. Esse bate-papo foi muito gostoso, muito bom te rever sempre, tá? Muito obrigada pelos conselhos, pelas dicas. Isabela está aqui dizendo que adorou a live. Um abraço, a live vai ficar gravada. Quem não viu toda, volta lá e volta, porque esse bate-papo foi muito legal. E eu vejo vocês quarta-feira, às 6h30 da tarde, aqui mesmo nesse canal, com a palestra de lançamento do projeto hashtag 2021 com emprego. Até lá. Tairone, muito obrigada, viu? Um Muito abraço. obrigado. Eu agradeço muito também, viu? Um prazer estar aqui contigo. Te ver, muito bom. Um beijo. Tchau, Beijo, querido. beijo. Tchau, tchau, gente.